Resultado da Petrobras. A companhia lucrou 31 bilhões e 43 milhões de reais nesse quarto trimestre, uma queda de 28% em relação ao ano anterior e, além disso, o número ficou aquém do que era a expectativa média do mercado, segundo o consenso da ELSEG, de 35 bilhões de reais. Segundo o estatal, o lucro líquido foi impactado negativamente em 9,9 bilhões, principalmente devido a despesas com impairment e abandono de áreas, embora parcialmente compensado pelo efeito líquido na apuração de imposto de renda. A gente olhar para o lucro líquido recorrente, ficou ali mais ou menos em 41 bi, caindo anualmente pouco mais de 6%. A receita ficou em 134 bilhões e 258 milhões de reais, caindo 15% na comparação anual, mas um pouco acima do consenso que era de 133 bi. E o EBITDA bateu 66 bilhões e 852 milhões de reais, queda de 8,5% no ano, e abaixo do consenso que era de 76 bilhões e 300 milhões. Com os números de produção e vendas já divulgados, e sugerindo um resultado positivo em combinação com o preço do petróleo, os analistas, mais uma vez, aguardavam com ansiedade a divulgação dos dividendos. A atenção quanto a esse assunto ganhou força após as recentes declarações do presidente da estatal, Jean Paul Prats. Vocês se lembram bem, em entrevista no fim de fevereiro para a Bloomberg, a gente comentou por aqui. Prats afirmou que a Petrobras seria mais cautelosa no pagamento de dividendos extraordinários à medida que se move para se tornar uma potência de energia renovável, direcionando mais investimentos e caixa para esse braço. Então, naquela altura, quando ele deu essa declaração com a bolsa aberta, as ações da Petrobras já caíram, vocês se lembram, mais ou menos 6% naquela sessão. Na frente de investimentos, o CAPEX da Petrobras no quarto tri foi de 3,6 bilhões de dólares, uma alta de 5% na base trimestral. Então percebam, a gente está falando aqui de receita caindo, EBITDA recuando, lucro caindo, mais investimentos crescendo. O retorno sobre o capital empregado atingiu 11% no quarto trimestre, então o retorno teve uma queda de 4,6% na comparação anual, então o retorno da empresa caiu também. Despesas operacionais somaram 32 bilhões e 655 milhões de reais, crescendo 80% em relação ao ano anterior. Então a gente está falando de despesa crescendo, investimento crescendo, retorno caindo. O fluxo de caixa livre totalizou 39 bilhões e 854 milhões de reais, uma diminuição de 15% na base anual. O fluxo de caixa é o que todos os investidores olham quando estão analisando uma empresa. A gente fala muito aqui de lucro, investidor profissional olha para fluxo de caixa. Em 31 de dezembro de 2023, a dívida líquida da companhia era de 44 bilhões e 698 milhões de dólares, ou seja, a dívida cresceu 8% em relação ao ano anterior. E a alavancagem financeira, ou seja, a dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado, ficou em 0,85 vezes em dezembro de 2023, crescendo 0,22 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2022. Então, em linhas gerais, custos subindo, investimentos, gastos com despesas, dívida subindo e os retornos caindo. É isso que a gente tem quanto ao resultado, mas ainda assim, os analistas falavam, o resultado vai ser o de menos, a gente quer saber do dividendo. Vamos falar sobre esse assunto. A Petrobras informou também que o seu Conselho de Administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 25 de abril deste ano da proposta de distribuição de dividendos equivalentes a 14 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo a Petrobras, os dividendos propostos já levam em consideração o valor de ações recompradas no quarto TRI de 2023 de 2,7 bi e a correção da taxa Selic sobre as antecipações de dividendos e JCPs nos exercícios ali de 2023 no valor de 1,1 bi que foram descontados do total da remuneração dos acionistas. Caso haja aprovação pela AGO da proposta autorizada pelo Conselho nesta quinta-feira, os dividendos do exercício de 2023 totalizarão 72 bilhões e 400 milhões de reais. Os dividendos complementares do quarto trimestre serão pagos em duas parcelas iguais nos meses de maio e junho de 2024. O valor a ser pago é de R$ 1,09 por ação, tanto preferencial quanto ordinária em circulação, dividido em duas parcelas, de 0,54 cada. A data de corte é dia 25 de abril, então se você quiser ter direito a receber, você precisa estar posicionado ali no dia 25 para quem está com ações negociadas na B3, ou 29 de abril para quem tem ADRs lá na New York Stock Exchange. As ações da Petrobras serão negociadas ex-direitos na B3 e na New York Stock Exchange a partir dos dias 26 de abril.
Agora, quanto à análise desse resultado, a XP disse uma grande decepção com dividendos. As atenções quanto ao quarto trimestre do resultado da Petrobras estavam voltadas para o tema em questão, notadamente para a expectativa de pagamentos de dividendos extraordinários, muito mais do que o próprio desempenho financeiro da companhia. E a XP disse, estávamos esperando 3,9 bilhões de dólares para o mínimo somado a 5,5 bilhões de dólares para o extraordinário. 3,9 bi para o mínimo, somado a 5,5 para o extraordinário. Devido a um fluxo de caixa operacional inferior ao que eles estavam prevendo, os dividendos mínimos totalizaram 2,9 bilhões de dólares, deu 2,7% de yield. Então, só aí já teve uma decepção de 1 bilhão de dólares em relação aos dividendos. No mínimo, já teve uma decepção. E ao contrário da expectativa da XP e da maioria dos investidores, o Conselho de Administração da companhia optou por manter os dividendos de acordo com a fórmula mínima, propondo direcionar o lucro remanescente do ano, que era de 8,9 bilhões de dólares, para ser totalmente alocado na recém-criada reserva de remuneração de capital. A decisão será tomada durante a próxima Assembleia Geral Ordinária, que está programada para o dia 25, como nós citamos, mas deve ser o que vai ocorrer. E a XP disse o seguinte, nossa opinião, esperamos uma reação negativa do mercado à decisão do Conselho de Administração, pois isso fará com que os investidores repensem sua visão sobre o risco da Petrobras. Vemos a tese de investimentos agora como uma questão de avaliar a probabilidade de grandes movimentos de M&A ocorrerem no curto prazo. Se isso foi o que levou à decisão do Conselho de Administração, as ações provavelmente cairão ainda mais, devido a uma combinação de má alocação de capital com dividendos mais baixos, já que a fórmula mínima leva em conta M&A como CAPEX. Por outro lado, se isso tiver sido motivado principalmente pela vontade do governo de manter um plano de reserva para o caso das contas fiscais se deteriorarem em breve, então esse dinheiro estocado acabará sendo pago de volta aos investidores e as ações poderão apresentar um bom desempenho de retorno total no futuro. Então a dúvida da XP é, o governo vai deixar guardado esse dinheiro para pagar caso venha a ter dificuldades fiscais, ou esse dinheiro ficou lá porque eles já querem fazer M&As importantes, compras de ativos no curto prazo. O primeiro cenário, para as ações, pode ser melhor. O segundo cenário tende a ser ruim, é o que a XP diz. Já o Bradesco BBI cortou a recomendação da petroleira de compra para neutra, com o preço-alvo caindo de R$ 48,00 para R$ 41, o que representa um upside, um potencial de alta de apenas 1,5% frente ao fechamento de ontem. Eles afirmaram que a decisão de reter lucros em forma de reserva de capital traz incertezas a uma política de proventos que era muito clara. Cortou projeção de dividendos extraordinários a serem pagos neste ano de 5 bilhões de dólares para apenas 2.